Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é questões trabalhistas. E para tratar desse tema, trouxemos aqui a Gabriela Schellenberg, empreendedora, advogada, especialista em Direito do Trabalho e mestre em Direito Empresarial. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Ismael. Obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer muito grande estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre essas questões. Tenho certeza que vai ser muito bom e a gente vai conseguir esclarecer muita dúvida aqui das pessoas que estão aí nos assistindo e dúvidas nossas também. Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre aprendendo, né, Lucas? E hoje vamos ter a oportunidade de aprender muito sobre as questões trabalhistas, direito do trabalho. É isso aí, vamos em frente. A gente já conversou um pouco nos bastidores aqui, o papo foi maravilhoso e vai ser muito edificante esse podcast. E lembrando que nós estamos ao vivo no Instagram, e você que nos assiste, já siga a nossa página no Instagram, e se tiver alguma dúvida, a doutora disse que vai responder todas. Pode ser daquelas mais difíceis aqui, que não vamos economizar aqui nas respostas. Doutora, já queria iniciar com uma pergunta de prática, a gente faz para todas as pessoas que chegam até nós, perguntando como que surgiu a advocacia, não sei se falei certo, ou advogar, qual que é a nomenclatura correta, que o pessoal também confunde. A ideia de ser advogada, né? É isso? Bom, eu desde pequena queria ser detetive e escritora. Eu já quis também ser detetive. Eu adorava escrever. Desde pequenininha, não sabia nem escrever direito e já escrevia bastante. E detetive, eu acho que todo advogado é um pouco detetive também. Uhum. Então, escritora e detetive, eu acho que essa linha da advocacia me trouxe isso. Quando criança já? Quando criança. Mas confesso para vocês que no momento de escolher a profissão, eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida porque eu gosto de muita coisa. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de falar, eu gosto de escrever. E essa é uma decisão que vai impactar o futuro, muito, né? Eu acho que muitos jovens, neste momento, que saem ali do ensino médio, precisam já definir o que vai seguir. É uma decisão difícil, né? Porque vai impactar o futuro, né? E dependendo do estudo da faculdade, é 4 anos, é 5 anos, é 6 anos ou 3 anos. Exatamente. Então, deu aquele... E eu percebo que muitas pessoas que fizeram faculdade comigo acabaram se desvirtuando ali. Né? Fizeram, imagine, 5 anos, né, a faculdade, fizeram o exame da OAB, que é bastante complicado de passar, e daí começaram a fazer outras coisas. Fizeram outras faculdades, psicologia, administração, e foram para outras áreas. Então, eu acho que é muito importante realmente você saber o que você quer para a tua vida e começar a direcionar esforços aí para que você consiga alcançar esse objetivo. Quanto mais cedo, melhor. Sim, né? já consegue estruturar rápido já a profissão, né? E eu sempre gostei de ler. Então, um advogado que não gosta de ler e de escrever... complicou. Não dá. Não dá. É muito livro, né? Aqueles livrinhos, né? E todo mundo fala, você tem que saber onde que tá, tem que saber a lei de cor. Não. Só você saber onde que tá. Né? Você tem que saber onde que tá, onde procurar, até porque é muito dinâmico, não tem como você saber tudo. A jurisprudência muda a todo momento, que é o entendimento dos tribunais, muda a todo momento. E a gente tem que estar antenado, tem que saber tudo que está acontecendo e não imaginar que você tem que saber tudo de cor, porque não é verdade. Boa, já quebrou um paradigma aí, né? O pessoal acha que tem que estar afiado onde que tá, artigo, enfim. E outra coisa principal, não existe uma verdade absoluta. Depende, no direito depende. Tem as variações. Por isso que existe o advogado, né? Ele vai encontrando situações ali, montando o cenário. É que no caso das leis, né, elas, né, que nem a doutora falou, que muda bastante e são criadas novas leis sempre, né? Sim, Direto são criadas novas leis. As necessidades, né, da sociedade. Alterações. Exatamente. E aí o que era uma coisa hoje, amanhã já não é mais. Então, sim, a legislação tem que estar atenta a todas essas mudanças. Teletrabalho. Nossa, ainda mais agora, né? Pós-pandemia, tem a pandemia, pós-pandemia. Sim. Como é que faz para readequar tudo isso? E o advogado tem que estar sempre atento a todas essas mudanças. Foi tranquilo para a profissão do advogado na pandemia? Como é que foi? Olha, na parte de audiências, no começo a gente teve um pouquinho de
de insegurança, principalmente no caso das depoimento das partes, né? Até que ponto que a outra parte não está lendo ali o que ela vai falar, verdade, até que não ponto tá com... que não Nossa, então, não tinha e pensado confesso nisso. para vocês que ainda tem um pouco desse receio, sabe? Mas a gente se rendeu. A gente se rendeu e até agora a gente está fazendo muita audiência telepresencial. E tem sido, sim, um grande facilitador. Eu tenho clientes que estão fora, às vezes, do Brasil, participam nessas audiências. Testemunhas que estão fora também participam. Nós mesmos vamos viajar, temos mais flexibilidade. Então, eu entendo que sim, foi muito positivo em todos os aspectos. A pandemia, ela trouxe muitos. Eu acho que talvez no início, né, natural para todo mundo, deu aquela... Quando muda, né? Então a gente fica com aquele receio, mas depois entendendo a praticidade que gera, né? Sim. De repente, tem que ter participado de uma audiência lá em X lugar, né, no fórum tal. Hoje não. Hoje vai para webcam, internet ali. Um facilitador, né? Gerou um facilitador ali para fazer essa conexão, né? Que a doutora falou, né? Tá em outro país, participa de uma audiência que anteriormente não era possível. Não. E a gente viajava, às vezes, para um outro estado para fazer uma audiência, para uma outra cidade, para fazer... Às vezes a audiência demorava 5 minutinhos ou não acontecia. Nossa. Pense a frustração. Isso acontecia bastante. Porque no processo do trabalho tem audiência, normalmente a audiência inicial, que é para tentativa de conciliação, e depois uma audiência de instrução que é feita, que é para ouvir aí as testemunhas, né, as partes também. Então, essa audiência inicial ela é bem rapidinha. Aí pensa se viajar, fazer tudo aquilo, tem questão de custos também, Sim, né? tempo. E às vezes para ser adiado. Eu já vi vários questionamentos, o pessoal colocando em redes sociais. Nossa, na época que não tinha, né, a teleaudiência. Teleaudiência, isso é o nome? É por videoconferência, é uma Videoconferência. audiência virtual. Audiência virtual. Aí tinha que ir lá, por exemplo, no caso, essa pessoa tinha que ir para Brasília, aí tinha que voltar porque tinha outra e falou, gente, é impossível. Não dá, o tempo não bate. Facilitou Né? bastante. Eu lembro que fui participar de uma audiência, por videoconferência, eu fiquei perdido, né? Porque aí tava lá no monitor, no microfone, não sabia para quem olhava, o outro que tava participando ali, o outro lá, eu tentava responder aqui, a pessoa olhando aqui, o microfone aqui. Foi uma loucura. Porque eu não fui orientado. Então, Diga-se de passagem. Exatamente. Mas deu tudo certo no final. O novo assusta, né? E é aquela história, para alguém vai ser bom, pro rapaz do estacionamento do lado da Justiça do Trabalho foi péssimo. Porque daí as pessoas não vão. Então, sempre tem um lado bom e um lado ruim para tudo. Até, inclusive, eu acho que facilitou, né? Porque tinha muita gente que, por conta de deslocamento, né? Dava essas desculpas. Não conseguia participar, tempo, trânsito. Hoje, tem gente que participa pelo celular. Sim, né? sim. Nessa que eu tava, tinha um abençoado do outro lado. Lá acho que a maioria participa dentro do celular. carro. Tomara que eu não estivesse dirigindo, né? Aí já seria o fim, né? Embora o político tava numa moto, né? Participando de uma audiência na moto. Faz parte. A gente viu cada coisa nessa pandemia, né? Que é melhor nem comentar. Eu vou comentar mais uma aqui. O vereador na praia, debaixo do guarda-sol, participando Sério mesmo? Olha só, então. De uma chamada ali da câmera ali. Então, desde criança, voltando à pergunta principal, foi desde criança que surgiu esse desejo, né? Queria ser ali uma investigadora. Então. E depois foi montando e eu acho que é advogada. Não, eu gostava de escrever. Aí eu fui juntando as peças. Sempre fui muito curiosa. Fui juntando é muito justiceira também. Eu sempre gostei de defender as pessoas. Então, tudo foi somando. Justiceira, curiosidade. Eu gosto muito de ajudar as pessoas e buscar o que é certo. Então, fui conectando, né? E daí eu cheguei no direito, graças a Deus. Ótimo. Doutora, com relação a... o Lucas já falou, né? Como e quando ali tinha surgido essa... Sim. Então, desde criança, né? Foi todas essas questões ali. Quando chegou na fase de... eu vou decidir o que eu quero ser. Aí, deu certo a profissão da advogada.
fazer, né, a faculdade, fazia a formação. E já são quantos anos? Já 14 anos. Já que eu 14 fiz anos. eu fiz a faculdade, 5 anos, daí o Aham. exame da OAB, né, já na sequência, no finalzinho da faculdade, A prova, né? grávida, prova. tava Que é no final da difícil, né? A gente gestação. tava até conversando. É Não que foi difícil difícil. pra senhora, que a gente sempre ouve, que é muito É difícil. um exame difícil, É. é um exame difícil, claro que é. E Ali eu- já separa muita gente. Com certeza, tem gente que tá tentando há anos e não consegue passar. Eu tenho um caso que eu conheço, uma pessoa que vai dar E eu, certo. e eu fico chateada, porque às vezes não é questão da pessoa em si. É a prova Muitas mesmo vezes em si. a prova e talvez a faculdade às vezes não ensinou adequadamente. Então tem muita faculdade de direito, muita. Então tem várias questões aí por trás dessas reprovações. E também tem a questão do nervosismo, né? Muito. Tem gente que chega lá para fazer a prova, fica nervoso, acaba esquecendo o conteúdo que sabia, e isso acontece muito quando a gente está sendo avaliado. Normalmente vai dar aquele frio na barriga, vai esquecer coisas ali e tal. Acho que também tem um pouco disso, né? Tem também, com certeza. Até já comentei outras vezes aqui, eu tenho uma dificuldade de trabalhar na pressão. Até acredito para quem está fazendo uma prova, está muito pressionado, não só... Não digo com o tema, porque o tema a pessoa tem que se preparar, mas digo com as questões da vida, né? Por exemplo, a senhora estava com 8 meses, quase para 9, né? Tava ali quase nascendo. Aí junta todo o medo, né? Imagina. Fui umas 10 vezes no banheiro só. Mas acredito que Mas outras tudo bem. pessoas trazem muita coisa ali para o momento e fica uma pressão, porque é uma pressão porque tem que dar certo, porque é a profissão, porque tem muita coisa envolvida. E acaba realmente esquecendo algumas coisas. E a família também, né? Principalmente. Já é um advogado, já tem OAB. Então, tem bastante pressão, com certeza. Deixa eu te perguntar. Já aconteceu de algum cliente chegar com algum pedido para você falar, não, esse eu não consigo atender? Ou por alguma questão, ou para advogado é difícil chegar nesse... Já sim. Se não fosse da minha área especificamente, ou alguma questão que eu entendi que era antiética. Isso, é a palavra já que aconteceu. eu queria chegar era na ser antiético. Já aconteceu. O meu querido, não. passar bem. E é aquela história, a questão do detetive, né? Você começa a investigar as coisas já no começo. A hora que o cliente, ele, seja empresa, seja trabalhador, olha no teu olho e começa a falar o que aconteceu. Você é o primeiro juiz da causa. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar na versão do teu cliente. Se você não acreditar, meu amigo... Nem pega a causa. Complicou. E acontece muito do cliente mentir. Não acontece tanto assim, mas acontece, tá? Do algumas cliente vezes. mentir, chegar na hora da audiência, a gente descobre por outros meios, né? Uau. Então já aconteceu, pouco, mas aconteceu. Não, isso eu acredito. E quando aconteceu foi feio. Não foi legal. Não foi legal. Pra ele ou pra quem? Pra ele, né? Pra mim não, eu não sabia. Eu olhei pra cara do juiz, dei uma piscadinha assim, né? O juiz Ele me entendeu. entendeu, ele me entendeu. É daquela, no juiz ele me contou a história. Exatamente, né? Não estava Até sabendo. porque você tem que montar algo em cima daquilo que ele está te passando, né? Exatamente. Não tem como ele traçar um outro roteiro ali A depois. testemunha que sabe toda a versão verdadeira aparece lá na hora e daí, né? Então é a verdade sempre. Sempre aparece. Então é legal a gente defender o que é verdade, né? E a gente está falando aqui de direito do trabalho, não estou falando de criminal, né? Direito do trabalho. Então é o trabalhador e o empregador. Eu até uma dúvida que eu tinha quando a gente começou a falar sobre o nosso tema do podcast foi questões trabalhistas, que na minha visão era uma questão onde o colaborador entrava contra a empresa. E, na verdade, ele envolve muito mais coisas, né? Porque, para mim, estava uma dúvida. Explico para a gente também que isso é mais amplo, né? Se Sim. você tanto aí defendendo a empresa também. É que se confundiu, por exemplo, o direito empresarial achando que era da empresa, do empregador. Isso, do né? trabalhador, direito do trabalhador. Mas quando a gente fala em direito do trabalho, tem tanto a defesa do trabalhador como o patronal ali, dos empregadores, né? Então, e o empresarial daí tem um pouquinho diferente, a questão de nome empresarial, de outras coisas um pouquinho mais abrangentes ali, né? E de propriedade intelectual, né? Sociedades e tudo mais. Então, não é o meu foco. O meu foco de atuação, embora eu tenha um mestrado em empresarial, é o trabalhista, é minha paixão. É o trabalhista.
Eu amo direito do trabalho. E eu já comecei a gostar no final da faculdade. Não foi desde o começo, não. Até porque no começo a gente nem tem direito do trabalho. E é legal ser sincero, né? Eu comecei a gostar no final, quando eu já sabia que eu tinha que fazer monografia, quando eu já sabia que eu ia ter que escolher uma área para fazer minha prova prática. Então, eu já comecei a ir para a parte trabalhista. Tudo estava pendendo ali para a área trabalhista. Tanto que na monografia eu falei sobre assédio moral. Importante, porque quem né? nunca passou por bullying na infância, né? Nossa. Então, eu me identificava, porque eu também queria defender as pessoas dos bullying da vida. A justiceira. E também me ferrei algumas vezes. Mas foi um chamariz aí para eu falar sobre assédio moral. Tanto que eu falo bastante. Até na minha especialização também falei sobre assédio moral. E é legal falar sobre assédio moral, porque acho que muitas pessoas sofrem e nem entendem que estão sofrendo ou ficam com medo de repente, falar sobre esse tema, Sim. de externar isso, né? E acontece demais, né? Acontece acho que deve muito. receber muitos casos lá. Muito. E que o assédio moral tem várias nomenclaturas. O bullying, que a gente fala mais nas escolas, né? Mas o assédio moral aqui, que a gente fala, é no trabalho. No trabalho, tá? exatamente. Mas acontece muito, por exemplo, o abuso emocional nas famílias, né? O abuso emocional do marido com a mulher com o marido. Então, aqui é importante deixar claro, a gente está falando do assédio moral no ambiente laboral, que é tão prejudicial quanto todos os outros. Não adianta a gente achar que, não, no trabalho é bem tranquilo. Acontece. Não, ele é bem complicado e pode sim levar a suicídio, né? Pode, porque o trabalho tem que dignificar a pessoa. Ele tá para dignificar o homem, a pessoa tá ali 8, 9 horas do seu dia, dando horas da sua vida para o empregador. E muitas vezes não tem a contraprestação adequada. Ou é humilhado, passa por situações vexatórias. E sim, ele deveria saber os seus direitos, o que é o assédio moral, quais situações ele caracterizam o assédio moral, porque muitas situações do assédio elas são veladas. Então, por exemplo, a pessoa ficou ali muito tempo afastada do trabalho, ficou afastada. Voltou e, de repente, a bancada dela de trabalho está vaga. Tiraram o computador dela, tiraram as ferramentas de trabalho e começam a deixá-la de lado. Começa a excluí-la. Vamos almoçar, pessoal. Todo mundo vai almoçar e deixa a pessoa de lado. Daí ela começa a pensar, puxa, será que isso é da minha cabeça? Será que realmente isso está acontecendo? Eu estou ficando maluco, né? Então, são situações que... Como é que ele vai comprovar isso na justiça? Difícil, será que a minha percepção, será que isso é real, está acontecendo? E mina diretamente o estímulo do trabalhador. Ele fica com a autoestima lá embaixo. Aí vem a depressão, vem as doenças psicossomáticas, que ele começa às vezes a ter diarreia, vômito, começa a passar mal, não sabe por quê. E é o bendito do trabalho que não está dando o prazer que deveria dar, né? Porque se a gente analisar que são 8 horas do dia... É um terço, né? No trabalho, aí normalmente 8 horas dormindo e sobra 4 horas para ir e voltar a trabalhar, 4 horas depois, né? Mais tempo no trabalho do que com a família. Imagina, se pegar um trânsito, você lascou. Exato. A pessoa só trabalha e dorme. Não. E come, né? Mas é triste a questão de assédio moral. A gente recepcionar clientes, às vezes, no escritório, que choram, porque isso é uma ferida aberta, né? Que choram ali, porque querem ver essa questão resolvida. E tem milhares de histórias, né? Milhares. A pessoa que teve o computador retirado, a pessoa que foi humilhada, que xingam, que falam palavras de baixo calão na frente dos outros, ou só entre 4 paredes, gritos, insultos. E às vezes não é insulto e grito que é mais fácil de comprovar, mas aquelas olhadinhas assim de lado, aquela coisa assim, que você chacoalha a cabeça, olha com hostilidade, com nojo, com desaprovação. Imagine isso vindo de um superior hierárquico. É terrível, né? Eu tive caso de uma cliente que chegou e dizia que todo o trabalho que ela fazia, ela chegava alegre entregar a folha, uma folha do trabalho executado para o supervisor dela, na época superior, e ele amassava e jogava assim na frente dela. Tá uma
porcaria, para não falar outra coisa. Meu né? Deus do céu. Imagina Então, a pessoa como é que não recebe isso. muito O emocional. complicado. É muito difícil. Então, é importante, sim, a gente falar sobre assédio Qual é a moral. dica que você dá, para aproveitar que a gente está ao vivo aqui, qual é a dica que você dá para uma pessoa que está recebendo esse tipo de comportamento dentro do seu ambiente de trabalho? Você fala da vítima. Da vítima, o que ela tem que fazer? Como é que, porque às vezes ela está numa situação, numa sinuca de bico que ela nem sabe como reagir, nem sabe para quem recorrer. Talvez ela até pense que é normal. E acha que o problema dela, E muitas acha vezes, que é com exatamente. ela. O que ela faria numa situação dessa, doutora? Primeiro, a gente tem que ver que tipo de assédio moral que é, né? Se é entre colegas ou se é entre o chefe e o empregado, que é o mais comum, né? Acontece mais. Então, se for entre o chefe, é mais fácil de comprovar, né? Se tiver ali mais colegas de trabalho, porque um pode testemunhar a favor do outro, porque presencia a situação. Se for entre colegas e tiver muitos colegas contra você, digamos assim, nessa perseguição, é um pouquinho mais complicado de você ter testemunha, porque é o complô contra você. Então, os áudios, vídeo, mensagem, né, terceiros que tenham visto, são ferramentas de que o trabalhador pode se utilizar para comprovar o assédio moral. Então, tem ferramentas, tem, né? Mas é importante que o trabalhador saiba que existem aí essas ferramentas, seja vídeo, seja mensagem, seja áudios, enfim, que pode ser utilizado para comprovar. Sempre tem algo ali que consegue. Mas o ideal, então, realmente é ela ter algum tipo de prova, óbvio, né? Ter. Não fica só o verbal, né? Mas ela procura um advogado. Sim, e aquela história, não pode especialista. ser, por exemplo, uma vez. Aconteceu ali um probleminha com o chefe trocou ali uma acusação, uma briguinha à toa. Você sabe que foi uma situação pontual. Isso não é assédio moral, porque é mais quando são condutas reiteradas e repetitivas no ambiente do trabalho, que é com o objetivo mesmo de destruir a pessoa, né? De humilhar. Infelizmente, tem muito... Não posso nem chamar de líder, né? De pessoa que tem esse hábito para deixar o ambiente ruim para a pessoa, para que ela peça conta, para que ela saia. Exatamente. Que já é uma infelizmente, pressão uma ali, né? prática, uma pressão já pensada para que a pessoa saia do ambiente. Você deixa o ambiente desfavorável, né? Sim, por isso que acontece entre colegas, a questão da inveja também é muito falado nos livros sobre assédio moral. E também de você querer tirar um trabalhador que teria muitos direitos e só se ele pedir demissão, por exemplo, ele consegue abrir mão desses direitos. Tipo uma gestante que tem estabilidade da gestante, que voltou, e se ela pedir demissão, daí ela consegue abrir mão da estabilidade. Ou um acidentado que tem estabilidade, ele pedindo demissão, ele abre mão dessa estabilidade, digamos assim. Né? Então, tem várias situações em que algumas pessoas acabam sendo um pouquinho mais vulneráveis a outras, ao assédio moral. Como eu falei, não é apenas uma situação. Sim, são condutas reiteradas, repetitivas, que têm esse objetivo mesmo de minar a autoestima do trabalhador. E eu acho que dá para perceber, né? Não é... Aconteceu uma vez, a pessoa também sabe, né? Que como é que tá o ambiente. É perceptível, né? Ela percebe. De maneira geral, ela percebe, sim. Mas na questão de identificar, doutora, por exemplo, o que nem o Lucas comentou sobre a pessoa até achar que é normal, a um ponto de, não, é normal, eu realmente, né, não estou entregando o que é necessário e tal. Como a pessoa desmistificar isso de, não, eu estou sofrendo assédio moral, sabe? Não levar isso para si próprio, não se martirizar ali, é culpa minha. Como que a pessoa consegue... mudar isso, esse quadro, né? Tipo, não, tô sofrendo assédio moral. Como que a ela pessoa... entender que se é realmente um feedback negativo ou se de fato está sendo uma perseguição, é isso que você diz? Isso. Eu acho que muitas vezes comparando o tratamento desse chefe com os outros colaboradores, se é só com você que ele tem esse comportamento ou não, e tentar sempre conversar. É importante que a gente sabe que tem as pessoas que são perversas, né? Tanto ali entre colegas como nos superiores hierárquicos. Então, tentar conversar sempre, olhar no olho, buscar ajuda, buscar fazer uma denúncia anônima, buscar o RH e dizer, olha, eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha aqui,
o meu supervisor está me tratando de uma maneira que eu não estou me sentindo bem, o feedback dele não está legal, ele não está me respeitando. Então, sempre tentar comunicar, ser assertivo, porque se não tá bom, tem alguma coisa errada. É igual relacionamento, né? Relacionamento de casal. Se não tá bom, você já tem que perceber que o teu corpo, ele fala, né? Você começa a se sentir mal, você começa a não ter prazer de estar naquele lugar. E tem que ser bom, gente. Tem que ser bom o trabalho, né? É muito tempo que a gente passa trabalhando, passa numa empresa. Tem que ser bom. Eu sou gestor comercial, né? Eu tenho algumas pessoas que eu lidero. E eu sempre digo assim nas reuniões, falei, gente, quando vocês forem vir trabalhar e tiver qualquer sentimento de repugnância ou qualquer pensamento de que, poxa, eu vou ter que ir trabalhar, me chama, vamos conversar. Tem alguma coisa errada. Sim. Né? Se você está num ambiente que você está indo só pela prática do financeiro, peraí, a gente precisa alinhar. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Ou os nossos objetivos são diferentes, ou realmente não dá. Sim. Não está casando, né? A conversa, né? Isso. A conversa, Lucas, ela é muito importante. Mas nem sempre ela é praticada. Nem sempre é praticada. E muitos processos trabalhistas poderiam ser resolvidos ou nem acontecidos, evitados, se tivesse existido essa conversa, esse olho no olho, né? Porque grande parte das reclamatórias trabalhistas nascem, por exemplo, no final do contrato. Certo. Então, você fica lá 10 anos numa empresa, tem pequenas irregularidades, mas está tudo bem, né? Porque você percebeu essa vontade do gestor, essa vontade da direção, enfim, do teu chefe em resolver as coisas. Fizeram tudo certinho de maneira geral. Agora, se no final do contrato a pessoa não for grata pelo trabalho que se desenvolveu, ou te tratar de uma maneira errada, ou fizer alguma coisa muito errada mesmo ali naquele final, no aviso prévio, quando você já percebe que você não é mais necessário para aquela empresa, aí sim nasce uma reclamatória. E daí ela começa a lembrar de tudo que ela fez para a empresa, não foi reconhecido, né? Então a gente sempre fala que tem que ter equilíbrio entre as relações, né? Entre o dar e o receber. É importante que o trabalhador dê ali as suas horas de trabalho, o seu conhecimento, e que tenha a contraprestação adequada e equivalente. Porque se o empregador der muito salário e o trabalhador entregar pouco, também tem um desequilíbrio, né? Então, aí por isso que tem reclamatório, para tentar buscar o equilíbrio, né? Por exemplo, num caso em que não teve reconhecimento de vínculo de emprego. Quando tem um vínculo de emprego, você pertence àquela empresa, né? Olha, eu sou registrado naquela empresa, eu pertenço a ela. E a pessoa que não é registrada, ela não pertence. Então, ela entra com um processo para buscar ser vista, para pertencer àquela empresa. Não é legal isso? Isso, por exemplo, vem do direito sistêmico, de constelação familiar. Então, pertencer a um grupo, se identificar, né? Sim. E, na verdade, isso acontece, como eu já falei, em relacionamento também. O equilíbrio entre o dar e o receber. Se um der mais e o outro não der, acaba. Tem como, né? Alguém vai ficar insatisfeito, né? Vai. Alguém tá se doando demais, outro de menos, e a hora que tá naquele momento tenso, né? Naquela pressão, alguém vai... Opa, lembra que tal coisa. Doutora, a gente conversou também, ali antes de iniciar, sobre questões, sobre reclamatórias, é isso? Reclamatórias? Quando chega uma ação judicial ou um informativo e a pessoa não comparece. O que acontece, né? Complica. O que acontece com o pessoal que eles têm medo? Já chegaram para a senhora e falaram, doutor, e agora? Me ajuda. Eu preciso de um apoio do advogado, mas eu não iniciei o processo. Sim, o que acontece? Quando a gente fala de empresa, tem muitas empresas que subestimam uma reclamatória trabalhista. O que significa? É só uma reclamatória, né? Perde a data da audiência, não vai. E isso vai ensejar, sim, muito problema. Vai ter consequência jurídica. Vai ter. Não tenho dúvida. Então, ela fala, vamos deixar rolar isso daí. Não vai na audiência, né? Não apresenta prova nenhuma, não usa testemunha, não usa as ferramentas de que ela poderia se utilizar. Aí chega lá no final, na fase de execução,
o bolo já está enorme, né? 100 mil, 200 mil, sei lá quanto de condenação. Aí chega, bate na porta do escritório e fala, doutora, Então. quanto a senhora cobra assim, para defender neste momento? E é claro que é muito mais difícil você conseguir reverter uma situação dessa. Muito mais caro, muito mais oneroso, muito mais difícil. Que poderia muito bem ser resolvida ali no começo, você comparecendo na audiência, você respeitando que é o movimento que o trabalhador fez contra a sua empresa, por exemplo, para buscar alguma coisa que ele entendeu que não foi pago no momento oportuno. Né? Então, tem que ser respeitado, é um ser humano que está ali. Sem dúvida. E que te ajudou, de alguma forma, a enriquecer, a sua empresa a crescer. Então, eu acho que falta esse olhar um pouco mais humano. E não apenas cifras. Né? A gente não pode olhar o trabalhador só como cifra. É importante que a gente consiga ver um outro ser humano ali também. Mas já teve caso assim da doutora, por exemplo, depois de chegar nesse nível, tá? Chegar a pessoa lá, teve caso de conseguir reverter uma situação difícil? Assim? Sim. Nulidade. Conseguir uma nulidade. O que seria uma nulidade? A gente pediu nulidade do processo por conta de questões da citação. Lá no início do processo, voltou. Mas isso não vou falar assim que acontece sempre, porque é bem difícil de acontecer. Porque daí vai incentivar a pessoa a fazer sempre. Vou deixar então rolar. Não, é difícil, tá? Depois que for, mas é bem difícil de acontecer. Tá. Agora, o ideal, o que é? Recebeu, e já falando da empresa, né? Recebeu ali a cartinha da Justiça do Trabalho. O certo é que você já tem um advogado trabalhista da sua confiança te acompanhando, dando uma consultoria preventiva, buscando sempre a prevenção, né? Não é depois que as coisas acontecem e sai correndo. Como é que faz agora? Então é legal você já ter uma prevenção, porque a empresa que já buscou essa prevenção, ela chega, tudo bem, chegou aqui, vai lá, pega a documentação, isso aqui foi pago, o comprovante está aqui. Isso aqui também foi pago, Aconteceu assédio moral, vamos lá, buscar aqui, prova, não aconteceu. A gente vai fazer a prova contra a prova, vamos fazer uma reunião. E ele está munido de ferramenta, ele está tranquilo, ele dorme tranquilo, porque ele sabe que não foi aquilo. Então, ele vai conseguir comprovar ou fazer a contraprova, se o ônus da prova não for dele. Então, quando existe essa harmonia ali entre, por exemplo, um consultivo da empresa, o advogado, e a empresa, é muito mais tranquila, é muito mais fácil. Agora, quando o cara fez tudo errado, tá desesperado e chega a reclamatória... Pode saber que tem culpa no cartório. Aí é muito mais difícil, porque você já tem um prazo, muitas vezes, exíguo para você fazer, né, uma contestação, apresentar documentos, às vezes não tem testemunha, ou a testemunha vai até, se for o caso, te prejudicar, porque você está todo errado. Pode né? nem levar testemunha. Você já está tudo errado, né? Sei lá, todo mundo não está registrado e deveria ter sido registrado. O que você vai pegar a testemunha? Vai falar também que não é. Então, a questão estratégica para o advogado é muito importante, né? Ótimo. Porque também você tem que montar, né? Não é simples. Não é. É pensar na tem toda uma defesa, estratégia. Colher informações para ver se está fazendo sentido, né? E essa tua tese, por exemplo, tem testemunha para a gente comprovar isso que está falando, no caso, né, com o empregador? Tudo isso é uma questão que a gente tem que analisar olho no olho com o empregador, se for o caso, ou com o trabalhador, se a gente estiver atendendo esse trabalhador. Agora também uma dica, né, falando de empresa, né, doutora, para o empregador também buscar essa assessoria, né, de um advogado, um acompanhamento da empresa dele do que está acontecendo, né, para não ter esses, né, quando tiver esses problemas já ter como se defender no início, né? Não, com certeza, é o que a gente fala, né, quando vai vender o nosso serviço, que é melhor você prevenir do que você remediar, lógico. E a gente não pode assim dizer que o trabalhador nunca vai buscar a justiça, porque ele tem todo o direito de buscar o direito dele se ele entende que está sendo violado. Agora, se ele vai ganhar, aí é outra situação, né? Outra história. É outra história. Se você já tem ali um preventivo trabalhista, você já está mais tranquilo. Inclusive, o próprio advogado provavelmente vai te cobrar muito menos numa defesa ou já está incluído no pacote. Advogado não é tão caro, igual todo mundo acredita. Existe esse mito, essa crença limitante que faz pessoas depois subestimarem reclamatório trabalhista.
Depois vê o tamanho você pensar que o Fica advogado... com medo, fala assim, eu prefiro pagar uma condenação do que pagar o advogado. Não é assim. Que nem a doutora falou, né? Você acha que advogado é caro, vai pagar uma condenação de 100 mil. Exatamente. Aí faz as contas, né? É trabalho em parceria, um advogado empresa. A ideia é sempre unir forças ali buscando o bem de todos. E sem contar que a orientação jurídica, né, para a empresa pode evitar que a empresa cometa algum erro, algum deslize ali, claro. E tal. São muitas coisinhas. A lei trabalhista tem, né, tem muitos detalhes. E Ismael, a gente trabalha com pessoas, né? E as pessoas são falíveis. Sem dúvida. Então, você está ali numa empresa, faz tudo certinho na parte trabalhista, mas tem um dito de um fulano que assedia todo mundo. Você sabe que o cara é um assediador. O que você vai fazer? Você tem que ter ferramentas, mecanismos suficientes para tentar resolver essa situação. Né? Então, tudo isso é o trabalho do advogado. Falando em trabalho do advogado, a gente ia perguntar quais são os desafios de empreender, né? Porque é o empreendedorismo, né? Porque você tem que manter um escritório, manter uma rotina de atendimento, tem os seus clientes fixos, tem o pessoal que vai procurar. Como é que é esses desafios de empreender, doutora? São muito grandes, principalmente para quem não tem já um sobrenome de família, que já vem, né? Olha, que meu filho continue o escritório, que eu já tenho clientes formados, enfim. Como eu comecei do zero, né? Comecei do zero, quebrei a cara ali. Histórico na família de advogado? Não. Então, quebrei a cara bastante no começo, tive que abrir mão de uma sociedade que eu ia constituir com uma amiga, não deu certo também. Eu fazia até bolo caseiro para vender, para conseguir pagar o estacionamento, né? Que os custos fixos me quebraram no começo. Então, o que é importante, até provavelmente tem algum advogado nos ouvindo, é que não desista. A gente tem que acreditar que é possível, sabe? E até hoje eu me questiono, e até essa semana eu estava conversando com o meu mentor, que por sinal vou indicar para vir aqui, porque ele é excelente. Opa. Como é que é o nome dele? Marcos Bittencourt. Marcos Bittencourt, estamos te aguardando. O convite está feito, ao vivo. Olha só, então a questão de custo, né? Porque grande parte dos meus clientes não faz questão de estar ali, olho no olho, na frente, falando com você. Ele quer uma videochamada. E videochamada você resolve de qualquer coworking, de qualquer lugar. E eu tenho um custo fixo do meu escritório. E hoje o meu escritório é mais o meu templo do que qualquer outra coisa. Porque eu chego lá, eu vou te falar, assim, é uma paz. É maravilhoso. Parece que a criatividade pulsa em mim, assim, é um troço muito legal. É legal ter essa energia, né? É muito. Local de trabalho. É muito forte para mim. Eu tenho uma conexão muito boa com o meu escritório. Mas a gente tem que desapegar, talvez, ou não? Fica a dúvida aí, né? Mas acho que empreender é isso, né, Lucas? A gente sempre conversa com as pessoas e eles falam, empreender é um desafio novo todos os dias. Então, saída, digamos assim, ir para o seu próprio escritório, nem a doutora falou, né, que sair, apostar, né, vou constituir meu escritório aqui, trazer meus clientes. Então, é uma alegria hoje pela conquista, mas dá o friozinho na barriga. Sim, muito. E eu, assim, uma coisa que eu tenho já, que é de mim, é uma facilidade em prospectar cliente. Olha aí. Porque eu, naturalmente, crio conexões. Facilmente eu crio conexões em qualquer lugar que eu vou. Então, se eu vou num posto de gasolina, eu já dou meu cartãozinho, eu falo com... Tá aqui meu cartão. Eu não tô mais com o hábito, mas eu dava com os cartões no bolso. Então, e eu pegava essa mesma vertente. E eu sou gasolina, assim, mercado... E cara de pau mesmo. Tome. Só que é aquela história. Se você quer ser um advogado, ter o próprio negócio e não fizer isso, não adianta, porque o teu perfil é peticionamento. É aquele de ficar ali no computador, ele não consegue fazer isso. E tem muita gente que não consegue. A grande maioria. A grande maioria não consegue. Você tem uma característica diferente, então, doutora? Eu tenho. Eu adoro conversar olho no olho, eu adoro prospectar clientes, eu adoro poder ajudar ele a fazer o direito dele valer, a defender a empresa se for o caso. Tanto que o meu site é Sua Defesa. Até eu tô em construção, Sua Defesa. Eu sonhei e acordei com esse nome, assim, eu adoro. Opa, tem sonho, então vamos realizar. Sabe o que eu acho legal, doutora? É o seguinte, a doutora é muito leve.
né? Muito espontânea. Então eu acho que isso facilita muito para quem de repente vai procurar você para o atendimento, porque sempre tem aquela percepção do advogado, né? Rude. Sério, rude, né? Cara fechada, termos técnicos, né? O vocabulário ali muito técnico. Então, a gente não se conhecia, a gente se conheceu aqui faz poucas horas e pô, a gente tá num ambiente super agradável, a gente bateu um papo aqui antes já. Então, acho que isso realmente faz muita diferença, Sim, né? que legal. É um advogado. E tá, beleza, tudo certo. Tomamos um cafezinho gostoso. Isso, a gente chegou, tava terminando de passar o café ainda. Isso. Tá passando, já vou servir vocês ali. Então, acho que isso facilita muito para o teu cliente, que ele chega, talvez ele fique até mais à vontade, leve, em explicar, sem medo de tentar formular uma frase com vocabulário rico ali, né? Exatamente. Toda construída. Falou, doutor, o problema é assim, 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 assim. Eu acho que aconteceu isso, isso, isso. E você com essa flexibilidade, com esse sorriso aí, vai cativando as pessoas. Que legal. Parabéns por isso. Obrigada, obrigada. E é importante que o cliente entenda que a gente é uma parceria. Então, eu explico para ele como funciona o processo para que ele também possa me ajudar e dar ferramentas para que eu consiga defendê-lo. E ele não entenda que só porque me deu uma procuração ele vai jogar para mim todo esse cargo, toda essa responsabilidade de defendê-lo. Não, um trabalho em conjunto. Então, isso é muito importante de a gente falar nesse primeiro contato, por exemplo. Esse é o momento em que eu vou apresentar para ele como que funciona um processo, né? Olha, aqui a gente vai precisar de testemunha ou não, vai ser fácil ou não. Nunca dizer que a causa está ganha, porque não é verdade. Não é verdade, Não é verdade. Cada juiz, cada entendimento é diferente, tudo depende, né? Depende da testemunha, depende de muita coisa. A gente não pode, deve assim... ser fácil, né? Porque você monta uma defesa ali sólida, bonita, só que tem alguém julgando, né? Tem que ver como é que tá o entendimento dela, né? Mas, Lucas, pra gente é tão difícil você pensar assim, puxa vida, eu tenho 2, 3 reclamatórias parecidas contra a mesma empresa, situações muito iguais. 3 juízes diferentes, sentenças diferentes. Acontece, você vai explicar como para o cidadão. Você fala, olha, a tua testemunha não estava muito bem no dia, essa juíza não assim... E acontece, né? Porque de repente ele tá... A empresa tá alguma empresa está com alguma situação, ele vai lá, um entra, tem uma causa favorável, outro entra numa causa favorável, você fala, poxa, entraram com a mesma situação, mesmos casos, é o que acontecia realmente, vou entrar, né? E não acontece. Sim, exatamente. Infelizmente, até você falando isso, eu acho que é legal a gente falar, que me lembrou aqui uma situação bem interessante, da gente entender por que eu, por exemplo, amo ser advogada. Porque com o nosso trabalhinho ali, pequeno, né, que seja, a gente consegue mudar coisas importantes numa empresa. Até estava conversando ali nos bastidores que... Muitas vezes, nos nossos processos, por exemplo, como defendendo o trabalhador, a gente movimenta questões erradas numa empresa e, infelizmente, às vezes tem que mexer no bolso daquele empregador, mas ele muda toda aquela rotina, tudo que estava errado, para evitar condenações. Isso aconteceu muito recentemente num processo que eu movi, era o primeiro processo que aquela empresa teve, não é uma empresa pequena, e aconteceu isso. A minha sentença foi maravilhosa. Maravilhosa, espetáculo. Já está em fase de final. E a empresa mudou tudo. Mudou toda a dinâmica dela. Por quê? Porque todo aquele povo sabia que, olha, se eu entrar com o processo também, vai dar boa. Vai dar boa. Por quê? Porque estava tudo errado. Então, de certa forma, a função social do nosso trabalho ela é bonita, ela é legal, porque a gente está defendendo ali o que é correto, porque a empresa estava errada. Ela estava enriquecendo ilicitamente, ela estava enriquecendo as custas daqueles trabalhadores lá. Então, estava errado. Aí, o que teve que acontecer? Teve que se buscar o equilíbrio através de um processo trabalhista. Aí, tem um ponto aqui que precisa de um ajuste. A empresa foi lá, correu atrás e se organizou, né? Bacana, né? Que ajuda a estruturar também, né? Uma proteção para ela, obviamente, porque teve uma situação ali que teve essa causa, mas temos uma falha aqui, um apontamento. Com relação ao que a doutora falou também, Lucas, é a mudança que consegue criar no ambiente. Então, a empresa mudou toda a estrutura, né? É lógico, para não ter outros problemas, né? Mas aí acabou beneficiando
as outras pessoas, os outros funcionários. Né? Nossa, é muito legal isso. A equipe. E eu sempre peço para que Deus me capacite cada vez mais para que eu consiga ajudar pessoas e fazer o que é certo, assim, sabe? Eu acho que a gente é privilegiado por poder ter feito uma faculdade, por poder, no meu caso, ter feito um mestrado. Eu lembro que eu entrava no mestrado com uma gratidão tão grande, assim, às vezes eu até chorava, porque eu sentia muito forte aquela gratidão. Quantas pessoas conseguem estudar, fazer um mestrado? Na minha família... Poucos, né? Então, é muito Bem forte poucos. isso. E a gente tem que fazer a nossa contraprestação. A gente Sim. tem que dar para a sociedade também essas informações privilegiadas, ajudar, defender. Fazer valer todas as oportunidades, né, que chegaram Com na sua mão. Você certeza. falou, pô, isso aqui eu tenho que transbordar. Transbordar. Preciso pegar essas informações e transbordar, auxiliar alguém, impactar pessoas, né? Deixar o medo de lado. Exatamente. Né? E ir atrás também. Quando eu falo de, por exemplo, fazer a live, né? A gente tem que ajudar mais pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais o universo te traz abundância. Ele devolve. E entende que você está ali pronto para doar de maneira abundante e recebe também. O que eu queria pontuar agora, doutora, é o seguinte. A gente tratou de vários temas. Eu queria entender realmente... A gente já falou sobre isso, mas é só para fortalecer mais. A sua atuação, o seu escritório, como que acontece? É o pessoal que entra em contato ou você oferece um serviço para empresas? Como que funciona assim realmente o teu... a tua forma de trabalhar mesmo, né? Ou, por exemplo, assim, tem alguma empresa agora assistindo a gente, se ela precisa de um auxílio a gente dá consultoria tanto preventiva, olhando o dia a dia da empresa, verificando algumas questões que podem vir a dar problema, por exemplo, assédio moral, problemas entre funcionários, os documentos de cada trabalhador, sempre aliado com a RH, aliado com a contabilidade, para evitar qualquer problema lá na frente. A gente faz essas reuniões com a empresa para tentar evitar, mitigar questões importantes, trabalhistas. Na questão do trabalhador, eles nos procuram, normalmente, já com a questão, e a gente fala se a gente verifica que há um direito ali a ser buscado na justiça ou não. Porque muitas vezes não vale a pena, né? Então, pelo menos, eu falo de maneira muito, muito real, assim, olha, eu entendo que não vale a pena você fazer isso. Eu tento justificar para o cliente, mas sempre numa visão pacificadora também. Sim. Né? Que isso é a filosofia do escritório, sempre tentar buscar pacificar, buscar resolver, o que nem sempre acontece. Né? Se a maioria dos advogados já tivesse esse pensamento mais pacificador, a gente teria muito menos processos trabalhistas e quaisquer outros tipos de processos. Né? Muitos processos poderiam ser resolvidos ali no olho no olho, no acordo. Legal ouvir isso, né? Porque realmente a gente ouve, né, comentários de outros escritórios que realmente é aquela massa, aquele volume de ações e realmente com as tentativas, não tem esse feedback personalizado. Realmente, olha, deixa eu explicar para você, vamos sentar aqui. E é legal que o advogado já enxergue isso no começo. Porque se ele tiver com aquele olho assim de cifras, imaginando, eu vou ganhar tanto, não vai dar certo. Porque você tem que pensar no quê? Na dor do teu cliente, né? Então, em primeiro lugar, no teu cliente. E muitas vezes você não vai ganhar tanto resolvendo rápido isso. Às vezes você ganharia muito mais se o processo demorar um monte. Se for no longo prazo. Exatamente. Então, quando você pensa ali em resolver rapidamente, você fica feliz porque o teu trabalho está sendo bem, está sendo respeitado, está surtindo efeito, e o cliente vai ficar feliz e te indicar para muitas outras pessoas. E isso por quê? Porque você conseguiu resolver, às vezes com um acordo extrajudicial, às vezes com uma notificação extrajudicial que você faz com a tua chancela ali, né, do escritório, e muitas vezes isso já gera um respeito da pessoa que está recebendo essa notificação e você resolve rapidinho o problema dela. Não precisa judicializar. Ou seja, conversar, né? Conversando a gente se entende. É legal essa visão, doutora, de chegar e conversar com a pessoa, né, que está lá no escritório com o seu cliente, né? Não é legal, tu não vai conseguir, né, ter essa... de repente,
vou entrar, você não vai conseguir receber nada. Então, Com de certeza. repente, não vale a pena, né, se arrumar isso. A doutora falou sobre rescisão indireta. Isso. Bom Então, que você fez assim. Quero que a doutora fale mais sobre. É que a gente falou do assédio moral, né? Por exemplo, chega um cliente e fala que sofreu assédio moral. Certo. Se ele não tiver como comprovar e for só a única questão de um processo, eu já vou dizer para ele, não tem o que fazer. Porque se não tem prova, o ônus da prova é teu, não tem o que fazer. Agora, se ele foi vítima, por exemplo, do assédio moral que a gente está falando aqui, e ele tiver provas suficientes, a gente vai analisar o caso concreto e a gente pode entrar com uma rescisão indireta do contrato. Fala-se tanto a rescisão indireta, o que é? Uma justa causa invertida. É uma justa causa invertida. É uma justa fácil de agora ficou causa. fácil de Só que interpretar. não é assim, tá? Não é assim. O trabalhador fala, justa causa Quero. para o empregador. Uhum. Não. Procure um advogado da confiança trabalhista. É sempre bom pegar um especializado. Para ele dar uma olhada ali se realmente tem como comprovar, ver se tem outras irregularidades cometidas pela empresa, por exemplo, a ausência de depósito do FGTS, o assédio moral propriamente. E aí sim ele vai buscar o judiciário, que ele vai fazer. Tem algumas estratégias. Então, ele pode judicializar, entrar com o processo, e o juiz vai bater o martelo e decidir se ele vai aplicar essa justa causa invertida, que é a rescisão indireta ou não. A outra opção que o advogado tem é mandar uma notificação para a empresa dizendo que vai entrar com a rescisão indireta, pedindo para que seja mandado embora sem justa causa aquele trabalhador. Por quê? Porque ele gostaria de continuar trabalhando ali, ele só não vai continuar porque a empresa está descumprindo o contrato. Né? É possível? É possível. Nunca aconteceu da empresa pagar certinho, ele fala que não, que vai entender aquilo ali como um pedido de demissão, tá? Aí, o que pode acontecer também? O trabalhador pedir demissão e a gente tentar reverter esse pedido de demissão para uma demissão sem justa causa. Na justiça, comprovando que aconteceu assédio moral, comprovando as irregularidades ali que a empresa cometeu. Então, vamos recapitular. Sim. A gente consegue ou entrar direto com o processo, a pessoa trabalhando, por exemplo, o que é bem difícil, tem que ter estômago. A pessoa trabalhando, se entra com o processo. Aí o juiz vai decidir, né, se tem essa justa causa da empresa ou não. Se tiver a justa causa, sai da empresa, as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa. Mas tá, por que tudo isso? Por que é tão importante? Porque daí você vai perder as verbas, né? Se você faz o pedido de demissão, você perde os 40%, você perde lá o seguro-desemprego, o direito de receber o FGTS. Então, para pessoas que trabalharam muito tempo, é bastante, né? Exatamente. Então, o que a gente consegue falar? Dependendo da situação, a gente pede, olha, peça demissão e a gente tenta reverter isso judicialmente depois, para que ele consiga receber alguma coisinha, né? Ou a gente entra com o processo, a pessoa trabalhando, que é o caso de uma gestante, por exemplo, que tem estabilidade, que é muito arriscada, a gente pedir para ela sair, vai que não consegue resolver isso, né? Ou a pessoa para de trabalhar, a gente manda uma notificação e tenta resolver isso judicialmente. Então, é tudo uma questão de estratégia caso a caso, que cada advogado vai decidir aí de acordo com os seus critérios e de acordo com a sua experiência. Na verdade, são várias situações que podem ocorrer. A ausência de depósito do FGTS... É muita coisa. A empresa descumpriu o contrato, por exemplo, exigiu esforços superiores do trabalhador. Né? Pediu para ele fazer uma coisa que ele não consegue, que ele não suporta fazer, não tem como ele fazer. Isso também é uma dos motivadores para uma rescisão indireta. Violência física, tem várias... Enfim. Exatamente. Então, conseguindo comprovar que aconteceram ali essas circunstâncias, ele entra com o processo e a consequência é o contrato se extingue sem justa causa, ele recebe tudo aquilo, está amparado com o seguro-desemprego para buscar uma outra oportunidade e ainda a empresa pode ser condenada a pagar, por exemplo, um dano moral, né? Porque se realmente ele sofreu assédio moral, vai ter que indenizar. Exatamente, tem que correr atrás, né? E estudar e analisar cada caso, né? Você vê o tanto de situações para chegar nessa informação. Muita coisa. Rescisão direta. Doutora, como é que o pessoal faz para encontrar você nas redes sociais ou para entrar em contato? Quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar? Porque
essa transmissão ao vivo ficará gravada no nosso canal do YouTube. Como é que o pessoal faz? Instagram? No Instagram é Gabriela Trabalhista. Gabriela Trabalhista. Gabriela, gostei, né? Legal, Gabriela top. Trabalhista. Não tem como errar. Não Tem como errar, porque Gabriela Schellenberg não ia dar certo. O Schellenberg eu quase errei na hora de falar. Então, Tá eu escrito pensei, na thumb aqui. não tem erro, Gabriela Trabalhista. E ficou Gabriela Trabalhista. Prático? É prático. Nossa. Eu vou voltar a produzir mais conteúdo, que eu parei um tempinho, mas agora já me animei de volta. Isso. Isso. Ela falou que o próximo passo dela é fazer uma live. Para. Não tá prometido, não foi assinei nos nada. bastidores. Tava sem gravar. Colocou ali Gabriela Trabalhista, mandou um direct, já vai cair ali pra você. Pode ser você também. já vai conseguir responder. Tem Meu algum site, contato? o meu site estou dando umas ajustadas, mas é suadefesa.com.br. Tá? Vai ficar bem bonitinho. Ainda não está, legal. mas vai ficar. Um site bonito, ela falou que estava trabalhando em cima do site. Tudo prático também, né? Suadefesa.com.br, não tem erro. Gabriela Trabalhista ali também, manda um direct ali que vai ser fácil para achar. Doutora, já se passaram aqui 1 hora, viu como passa Sério? rápido? Passa Passa, rapidinho. passa voando, então a gente gostaria de agradecer a sua presença, a gente está muito feliz por você ter aceitado o convite nosso. Ficamos felizes de conhecer também a sua pessoa, uma pessoa leve, sorridente, alegre, e eu acho que isso reflete no seu trabalho e deixa cada vez mais leve para os seus clientes. Eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que nos acompanha, para os seus clientes. Fique à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Também adorei aqui o ambiente, adorei vocês, muito queridos, muito receptivos. O café estava uma delícia. Obrigado. Esse é do Lucas, o café dele foi do Lucas hoje. Então. E deixar, assim, que as pessoas compreendam que o advogado é uma pessoa que está aqui com uma missão de ajudar as pessoas, de defender os seus interesses, que não é nada absurdo que o advogado vai cobrar, que as pessoas imaginam que advogado é muito caro, né, que advogado é muito ríspido. Não, a gente está aqui para solucionar problemas, para resolver dores, né, litígios, e sempre da melhor maneira possível. Às vezes de uma maneira mais leve, se der. Se tiver que brigar, a gente vai brigar também. A gente gosta de brigar em algumas situações, né? Pelo correto, né? Mas a gente está aqui para isso. Essa é a nossa missão. Então, busca sempre, quando tiver alguma questão trabalhista, um advogado especializado na área trabalhista. Isso é muito importante, né? Que possa te ajudar a resolver essas questões. É isso. Muito obrigado. Queria que o Ismael também deixasse uma palavra para o pessoal que nos acompanha. É isso aí. Agradecer, né, Lucas, a doutora aí pela participação maravilhosa, leve, tranquila, sorridente. Foi maravilhoso. Muitas dúvidas minha e dos nossos seguidores foram sanadas. Se tiver mais dúvida, também pode deixar aqui, né, Lucas, nos comentários, que a gente transmite isso para a doutora. Sem e dúvida. também pode procurar, né, entrar no Instagram da doutora e já tira a sua dúvida e mais algumas que possam surgir. Com certeza. E é isso, Lucas. Eu acho que sempre estar atento, né, o que a gente precisa ter na nossa vida, buscar sempre conhecimento. Se você Sem não dúvida. tiver o conhecimento, buscar pessoas que possam te orientar, não ficar ali sofrendo ali no que está acontecendo. Se estiver acontecendo algo, busque ajuda. E é isso. Bom, queria agradecer ao pessoal que está nos acompanhando aqui também. Muita gente entrou aqui na live, né? Uns entraram, ficaram um pouco, saíram e assim por diante. Então muita gente entrou aqui. Queria agradecer você que nos acompanhou. Mais uma vez, queria agradecer a pessoa da doutora Gabriela, que aceitou o convite, veio aqui transmitir esse conhecimento rico para nós, esclarecer muitas coisas. Tenho certeza que foi muito edificante. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Você que nos acompanha, muito obrigado. Siga também o nosso Instagram, clique aí em seguir. Siga também a nossa página no YouTube, que é Conexo_Empresarial. Clique lá no sininho e compartilha essa live com seus amigos. E lembrando que ela ficará gravada no nosso YouTube, tá? Então siga a Conexo nas nossas redes sociais para conteúdos como esse e outros que virão com mais força, com mais frequência, gerando cada vez mais conexão. Muito obrigado e até o próximo podcast.